Franklin, você sente saudades do TV Fama, onde vivia colocando a língua nos outros? Franklin, o porta-malas do seu carro para viajar, dá para colocar tudo atrás? Começando mais um Hora Bolas aqui diretamente do WO Studios da Avenida Paulista. Eu, Luciano Varela, com meus amigos e parceiros de bancada, Babi e Pastor. Tá virando moda isso daqui, né, gente? Okay, tá, nós três juntos, um do lado do outro. Ah, não, eu quero vocês... Não, tá muito perto, né? Vamos dar uma afastada. Vamos, né? E aí, galera, você que tá aí, já tá seguindo a gente nas redes sociais? Não? Tá perdendo tempo. Vai lá, segue a gente, deixa seu comentário, deixa seu like, tá bom? Nós estamos contando muito com vocês. E nossas Instagram, não? TikTok? Também não? Ô, gente, tá aí, ó. Durante o programa vai passar todas as nossas redes sociais. Você pode seguir a gente e saber todas as novidades, tá bom? E aí, Babi, tudo bem com você? E aí, tudo bem? Você, como está? Estamos bem, Eu queria né? pedir pro pessoal também, se eles puderem ativar o sininho para você receber notificação sempre que entrar um episódio novo do Hora Boa, Bola. tá vendo? Sem o sino, você não vai receber notificação. Tem que tocar. É isso aí, vai tocar. Mas, ó, os nossos convidados de hoje... Eles vão dar show aqui. Será? Eles vão falar muita coisa. Tô cheio de perguntas aqui pra fazer pra eles. Então vamos ver. E aí, pastor, tudo bem? E aí, tudo bom? Eu vou falar dois nomes para vocês. Quem que é? Vamos ver se você associa o nome à pessoa. Ah. Davi Davi e Vitor Viana. Todo mundo Eu já sei. sabe. Jogador de Todo mundo futebol. Jogador de futebol. Não são jogadores de Então, futebol. dupla sertaneja, que a gente tá aqui tem música ao Também vivo. não são dupla sertaneja. Não é dupla sertaneja? Não. Tenta você, Babi. Olha, eu conheço já o Franklin, né, de fofocas, de várias coisas. Então, Sim, dupla fofoqueira. Querido, sim, Então, querido. a dupla fofoqueira. Mas só que agora eles são um negócio de aventura. Eu também. Essa Não parte viaja, eu não sei, não viaja, Babi. Não viaja. viajando? Eles são aventureiros porque eles falam de viagem. Ah! Sabem tudo de viagens, de roteiros diferentes, assim. Você vai ter uma eu quero. aula de como viajar bem hoje. É? Hoje Adoro. então, a Babi sempre viaja, né? Eu sou Hoje- viajadeira. Eu vendo? adoro viajar, gente. Pra tudo quanto é canto. Conhecer coisa nova. Eu Então, adoro. hoje é o programa. Hoje tem dica de viagem. hoje. Misericórdia. Tá bom Franklin, demais. pessoal, tudo bem? Vitor, Prazer desculpa, com gente. É vocês. que eu tô aqui com a Babi aqui na cabeça ainda aqui, Vitor, desculpa. Eu adorei a dupla sertaneja. A gente pode pensar, Franklin pensar e nessa Vitor. modalidade Se também, fosse goiano, poderia, porque você sabe que lá em Goiânia tem essa Sim, história, né? sim, é. Você deixar cair o RG, toma cuidado que pode juntar com outro RG lá, forma uma Mas dupla me sertaneja. ocorreu uma outra ideia. Ah. Eu sou baiano. Então o Tchan, o compadre Washington e Beto Jamaica. Pronto, tá resolvido. Uma dupla. Aí Boa. a gente já tem a loira. Eu vou. A loira? A Eu gente vou. bota o pastor de jacaré. Não, eu- você de jacaré A e o véia do pastor Tchan. de. A véia do Tchan. Gente, obrigado por tudo, sejam muito bem-vindos. Obrigado a você. Obrigado, prazer estar aqui. Conheço cada um de vocês, uma trajetória incrível. Então, eu falei pro pastor quando a gente se encontrou ao acaso aqui próximo da Avenida Paulista. E tudo acontece como tem que ser, né? A gente já não se falava há um tempo. Contato através de rede social. Tava brigado com ele? Não, mas... Não? Ah, não. Pode contar, pode contar. Não, tava não. Vitor, fala a verdade, Mas Vitor. o pastor, ele só faz amizades, né? Por onde ele passa. Ele é um cara unânime, eu diria. Sim. Ai. As pessoas amam. E aí, quando ele falou do projeto e tal, eu falei, cara, super amarradão, porque conheço todo mundo que tá ali naquela mesa e vai ser um prazer estar ali, porque eu sei que o papo aqui hoje vai ser bom. Aliás, queria perguntar quanto tempo de podcast, porque tem grande chance da gente fazer aqui o o quê, programa 5 horas? o resto do ano. Não, qualquer coisa a gente divide. A gente, É, igual parte você não um, faz, parte dois. vocês não fazem temporada? Aham, A gente faz também, qualquer coisa com vocês, não Tá tem bom. problema nenhum. Fechado. E aí, Vitor, da onde você vem? Conta um pouco da sua trajetória pra Então, gente. sou do Rio, carioca, trabalho 20 anos com turismo. E aí, quando a gente se conheceu em 2019, através da Lívia Andrade e do Léo Dias, aí a gente fez uma parceria de trabalho. Na verdade, a gente estava tentando uma parceria de trabalho e acabou que a parceria de trabalho, eu no turismo, ele na TV, surgiu o programa Aventureiros. Mas a minha história no turismo já tem mais de 20 anos. Você fazia o quê? No... Eu tenho uma agência de viagem. Você tem uma agência de viagem. E aí eu tinha loja física lá no Rio, aí veio a pandemia, com a pandemia a loja fechou, os funcionários tive que rescindir contrato. E aí me vi no meio que numa sinuca de bico, o que eu vou fazer da vida? Só que eu já tinha vontade de fazer o programa de viagens, que eu tinha feito um piloto em 2007. Só que ficou engavetado com o pessoal lá na época da Multishow.
Era os produtores de um programa que fazia o programa da Dani Suzuki. Não sei se vocês lembram da Dani Suzuki. Sim. Ela apresentava o programa lá. A produtora participou de uma viagem, de uma trilha que eu fazia no Rio na época. Isso estou falando de 2007. E aí eu fiz um piloto. Só que na época era muito difícil entrar. Tinha que ter grana mesmo. Não tinha YouTube bombando como temos hoje, né? E os vídeos do YouTube eu acho que eram 5 minutos só na época que você conseguia postar. E aí... esse projeto ficou engavetado. Aí quando a gente se conheceu, aí além da gente hoje estar casado, a gente hoje ainda viaja junto, porque ele também tinha o desejo de fazer o programa, então a gente falou, vamos fazer. E o programa surgiu na pandemia. Então, tipo, mostrando o turismo na pandemia, como o turismo estava se comportando, o que dava para fazer de lugar para visitar, o que não dava. Irônico, né? Irônico, Irônico total, né? É. Você não pode sair de casa e ao mesmo tempo você tem que apresentar uma viagem. Não, Como? então, e quando a gente criou o problema era esse, né? Porque a vontade existia, mas a gente estava numa pandemia que a gente não sabia quando que a gente ia sair dela. Porque eu lembro que a pandemia começou o quê? Março, abril, né? Eu fechei a loja em abril. Então, de repente, eu me vi ali sem saber, ninguém sabia, né? E eu tava na cabeça que a pandemia... Ia passar rápido, né? Tipo aquela H1N1, lembra? Sim. Que ficou 15 dias, aí 1 mês, 2 meses. E aí veio em julho, a gente viu que os destinos estavam voltando. Aí a gente falou, vamos aproveitar e a gente vai até Gramado, a gente vai até Bonito e faz Brasil. E era uma loucura, porque ele estava no programa no Tricotando todos os dias, ao vivo. A gente pegava o final de semana para pegar um avião, gravar e o programa ia toda sexta-feira no YouTube. Aí de lá do YouTube foi pra TV fechada, né? Mas vocês se conheceram em São Paulo? A gente fez ele foi pro Rio, né? A gente fez uma parceria inicialmente, Franklin, figura pública da TV, com a agência. Na época a agência fazia essas parcerias. E ali a gente se conheceu, a gente viu que a gente tinha muito em comum, muito mesmo. E eu, na época, estava insatisfeito com muita coisa que estava acontecendo na minha vida profissional. Viajar era um plano que eu tinha desde que eu entrei no TV Fama. Então, quando eu entrei no TV Fama, uma semana depois era para eu estar indo para a China, com a Mega, na agência de modelos na época. Só que o TV Fama foi uma porta que se abriu e eu falei, não, amando comunicação, tendo o sonho de fazer TV, não posso abrir mão dessa oportunidade. E aí foi quando eu agarrei essa oportunidade, entrei no TV Fama, só que do TV Fama eu passei quase 11 anos naquela loucura de televisão, programa diário, os dois, não só o TV Fama, porque o TV Fama eu gravava de domingo a domingo. Tinha uma folga na semana que era ou no sábado ou no domingo. Não tinha como viajar. Era mal o Campos do Jordão ali e voltar. E depois eu fui apresentar o Tricotando. Então, apresentando o Tricotando era ao vivo de segunda a sexta. E aí foi o momento em que eu vi a possibilidade de fazer esse projeto, mas porque eu o encontrei. E esse desejo de viajar ficava cada vez mais latente. E com tudo que estava acontecendo na minha vida, fez com que eu repensasse muitas das coisas que eu queria. Então, eu já estava como apresentador de um programa de televisão, em horário nobre, ao vivo, o lugar que todo mundo queria estar. E ali eu consegui provar que eu tinha concretizado aquele sonho do garoto de 11, 12 anos lá do interior da Bahia. E que eu não precisava provar nada para ninguém. Mas você estava modelo antes? Estava modelando antes? Eu fiz jornalismo. Na verdade, para pagar a faculdade de jornalismo, eu fui modelar. Modelava. Eu trabalhava primeiro em loja de shopping. Vim da Bahia com R$650 no bolso. Sozinho? Sozinho. Aí estreitei os laços com a família que tinha aqui, não tinha proximidade nenhuma, mas eu na essa hora a gente estreita. Ai, isso é fácil. Cara, teria uma família em Nova York. Né? Dubai. Pô, não dá pra encontrar, não? Não, mas se eu contar pra vocês a realidade de onde eu venho, era uma cidade de 10 mil habitantes, chamada Botuporã, sem muita estrutura, não tinha banca de revista. Então imagina, eu amando comunicação, amando a Playboy, queria ter acesso à revista, não podia, tinha que ir para a cidade vizinha. Então, eu fui privado de muita coisa e o meu mundo passou a ser a televisão, estando numa cidade de 10 mil habitantes. Então, assim, eu estreitei esses laços, lembro como hoje, a memória é muito viva, a rua de casa, lá no interior da Bahia, em Botuporã, indo no orelhão, com o cartão,
para ligar para essa família para perguntar se eu poderia passar férias na casa deles. Só que como eu já ia terminar o 2º grau, então já estava tudo arquitetado na minha cabeça. Eu não sabia o tamanho das férias, o tamanho das semana, férias, né? Não tinha pra terminar, assim. Mas férias básicas começando dia 1, só não tem o final. É como você compra passagem, né? Só de ida. Cara, eu tinha um sonho, uma mala e 650 reais. Então foi dessa forma que a coisa surgiu. E aí eu cheguei em São Paulo, fui trabalhar em loja de shopping para pagar a faculdade. Aí depois fui modelar e tudo isso junto com a faculdade. Eu larguei a loja de shopping quando eu vi que modelar ia me dar dinheiro. Mas deixa eu abrir um parênteses, que é super legal, as pessoas às vezes não sabem. Você, para começar a modelar, te chamaram porque você está dentro do shopping. Eu sei que tem uns olheiros lá. Foi assim que te encontraram? Então, já tinham feito essa abordagem dentro do shopping algumas vezes. Só que tinham me alertado, cuidado porque é golpe, vão tirar o seu dinheiro, acontece vão isso, fazer filhos, as suas fotos e nada vai acontecer. Aí um dia, saindo da faculdade aqui na Barra Funda, na Uninove Barra Funda, um cara me abordou e o cara já estava me olhando estranho, porque tinha uma farmácia do outro lado, ele estava nessa farmácia e ele estava me olhando estranho. Eu falei, esse cara tá querendo tá de gracinha, né? Tá me paquerando, alguma coisa assim. E aí eu continuei andando. Aí o cara tocou aqui no meu ombro, queria falar com você. Aí eu já estava um pouco irritado com a situação, eu falei, você já está falando. Tipo, grosso, né? Um cavalo. Que querido! Pois é. Bem light, né? Não, porque eu achei que eu estivesse sendo assediado, enfim, era uma situação um pouco desagradável, mas ele estava olhando justamente porque ele tinha alguma coisa para me dizer. E era um convite para uma agência. Ele falou, olha, você tem um perfil diferente, na época estava com cabelo grande também, acho que vai super funcionar para a agência que eu trabalho. E eu falei, cara, de verdade, trabalho numa loja de shopping, estou atrasado, preciso pagar a faculdade, e se você quer tirar dinheiro de mim para fazer um book, você não vai rolar. Ele falou, não, se a agência gostar de você, ela paga o book, ela faz o book. Opa! Eu falei, opa, exatamente isso, opa. E aí eu fui, cara. E ali na minha primeira semana, eu peguei um comercial, que era um comercial do Biscoito Mabel, o lançamento do biscoito de coco. Eu comi esse biscoito outro dia que a gente estava indo para a Amazônia, que eu estava com muita fome, mas eu fiquei tão traumatizado com a rosquinha de coco da Mabel, porque a gente passou o dia inteiro gravando em Olambra. Eu fazia um cowboy americano com um Golden do lado, um comercial incrível com a narração do Lima Duarte. E ali eu fiquei traumatizado de tanto comer rosquinha de coco e fui comer agora recentemente. Então, assim, peguei essa campanha e ali eu vi, falei, caramba, é o dinheiro que eu vou ter que trabalhar, sei lá, meses na loja de shopping. Não vou mais trabalhar. Pedi demissão e fui para esse lado. Aí nisso, continuei com a faculdade, até que chegou o momento de fazer uma viagem internacional, porque eu já queria viajar. Então o destino era a China. E é muito curioso, porque agora que me liguei, a gente vai mês que vem para a China. Então a minha ideia... Ai, que legal! Deu certo eu vou viagem assistir. Vocês vão gravando? Vamos. A agência, na época, tinha bolado essa viagem, então eu iria para a China e dali Era mega agência? Era mega. E ali da China, sabe lá Deus para onde eu iria. Então esse era o plano na minha cabeça. Aí veio a ideia do TV Fama, que surgiu também do nada. Eu sempre fui apaixonado pela Playboy, depois eu até conto para vocês essa história. E eu, naquela época, de uma forma muito pioneira, fui gravar conteúdo para o YouTube. Que era exatamente naquela escassez que você falou, dos 5 minutos, tinha uma limitação e tal. E fui para uma quadra de escola de samba gravar a Tânia, que era a Paniquete, a Tânia Oliveira, que tinha sido capa da Playboy. E aí eu gerava conteúdos para um blog de um amigo meu. Então ele hospedava os vídeos dentro desse blog para Playboy. E quando eu cheguei lá, eu gravei com a Tânia, a entrevista super fluiu, e na sequência tinha um repórter do TV Fama e ele simplesmente chupinhou a minha pauta. Sacanagem, né? Ali, cara, mas foi maravilhoso ele ter feito isso, porque ali eu falei, se esse cara tá copiando exatamente a pauta que eu fiz... Tô bem. Para um programa de televisão como o TV Fama, que era um programa que eu adorava... Por que eu não posso ir para o TV Fama? E acho que são sinais de Deus, assim. São coisas que chegam para você. E eu conheci a Mônica. Eu tinha agitado ali a Mônica na capa da Playboy. A Mônica Porr. Ah, sim. A Mônica Porr. E aí mandei mensagem para a Mônica. Falei, Mônica, queria mandar meu material para a Rede TV, para o TV Fama.
Enfim, cara, mandei o material, cheguei lá, conversei com o diretor, o cara me deu um não. Só que eu acho que quando você tem a capacidade de fazer a situação... quando eu cheguei na redação, na produção, tinha uma pilha a mesa dele e uma pilha de DVD, assim do lado. E eu falei, é para ali que vai o meu DVD, tenho certeza absoluta. Então, eu já fui com o meu computador dentro da mochila, era só abrir. Olha, rico, tinha computador na época. Ó, laptop, pra quem chegou com 650 cruzeiro, tá bem? Tinha que fazer o trabalho da faculdade, tinha que comprar. Então, já fui com o computador na mochila, e aí levei o DVD para ele, entreguei. O que ele fez? Colocou o DVD exatamente do lado, assim, na mesa, próximo à pilha. Aí ele me deu um não, disse que ele não estava precisando... Quem que era na época? Era o Fábio Martim. Ele disse que ele não estava precisando de repórter. Aí eu falei, então tá, mas já que eu estou aqui tomando o seu tempo, eu gostaria que você assistisse o meu material para me dar a sua opinião enquanto diretor de um programa no qual eu gostaria de trabalhar. Será que você pode fazer isso? Estou sendo muito abusado? E aí, só que eu já fui falando isso, já fui abrindo o computador. Cara, o vídeo tinha 5 minutos e 2. Ele assistiu até 3:20, mais ou menos. E ali ele falou, então, não tem vaga, como eu te disse, mas tem uma repórter que está afastada de licença maternidade e volta em 54 dias. Eu falei, é o que eu preciso. Só que ali a cabeça já pensando, a viagem da China, ferrou, né? Então, eu fiz a oportunidade acontecer. E aí, dessa forma, eu entrei para cobrir essas férias dela e não saí mais. Legal. Ali veio capa de revista, repercussão, carnaval, enfim. E aí, meu nome... fui entrevistar a Cláudia Gimenez e ela estava fazendo uma temporada aqui em São Paulo de teatro, então ela tinha terminado o relacionamento com o Rodrigo Pavanello na época. E ela não falava muito com a imprensa nessa época e ela marcou uma coletiva para falar com a imprensa no teatro porque ela ia divulgar o espetáculo que ia ter uma temporada aqui em São Paulo. Então lá estava eu para gravar, representando o TV Fama. Então tinha Record, tinha Band, tinha SBT, todas as emissoras. E a minha posição, a ordem para entrevistá-la era de 4ª posição. Então todo mundo fez a entrevista e ficou por ali registrando bastidores, enfim, takes dela. E eu fui... uma repórter da Record perguntou para ela, você está solteira? O que você vai fazer aqui em São Paulo no que diz respeito à sua vida pessoal? Ela falou, tô solteira, tô pegando geral, inclusive tem um bofe gostoso que tá ali do lado que eu quero pegar. Cara, nisso, eu que estava quieto ali preparando a pauta, todas as câmeras viraram para mim. Então dali saiu notícia e virou uma coisa de louco. Então a minha imagem também ela já foi logo potencializada no começo. Aí fiz a capa da revista Júnior, que era uma coisa que já estava engatilhada antes mesmo do TV Fama, como modelo da Mega. E o público logo associou e foi uma loucura. Assim, eu não sei te dizer, foi uma loucura para mim. Ela conseguiu te pegar aquele dia? Não, né? Não, eu não vou deu te selinho? Não. Só um selinho. Então. Aí eu muito abusado. Então pegou. Não, tá vendo? Pegou. Não quer contar. Eu muito abusado, eu falei, então tá. Já passei pelo constrangimento, depois eu fui dar risada, mas imagina, eu fiquei constrangido. Pô, mas o que ela te deu de visibilidade tá bom, né? Não, exatamente. E aí, eu audacioso, eu falei, não, vou fazer valer a minha entrevista e vou dar uma jab e vou pedir um selinho. Aí eu virei para ela e falei, já que você disse que queria me pegar, então acho justo, pelo menos para terminar essa matéria, um selinho. O que você acha? E aí dei um selinho nela. E no final alguém veio trazer um número de telefone, que aí eu não mandei mensagem para saber o que era. Porque, aí deixa pra lá. Tá vendo? Se tivesse conhecido ele antes, Babi, eu podia ter ido pra China. Verdade. Igualzinho. Tá poder deixar meu cabelo crescer. Não? Não ia rolar. A gente só tem 2 R's de diferença. Agora imagino que assim, que mesmo na época que você estava no TV Fama, assim, você devia ter muita proposta assim, da própria agência, da própria Mega, assim, fazendo, não, continua fazendo uns trabalhos pra gente. Chegava esse tipo de trabalho assim? Chegava, só que assim, existe um preconceito. Deixa eu explicar. Uma campanha de cueca, por exemplo. Muitas vezes a marca ela não quer associar a figura da TV. A marca ela prefere um modelo anônimo justamente para não ficar muito marcado. New face. Então eu passei por esse problema. É engraçado que eu passei por isso inicialmente. Depois não. Depois a coisa começou a funcionar. E aí o Franklin do TV Fama. Aí eu passei a ser o Franklin do TV Fama, o Franklin da TV. Mas inicialmente isso me atrapalhou muito. Porque eu parei de... Tanto é que
depois eu saí da agência. É porque dá até um peso também maior, né? A marca, e às vezes ela nem vai querer pagar o artista, quem se tornou artista, né? Que é como se você contratasse um artista e um anônimo. O anônimo tem um preço X. Mas às vezes não é nem isso. Às vezes o comercial vai passar numa outra emissora e aí acaba vinculando uma coisa com a outra também na cabeça da pessoa e Exato. ela não quer. Ou a própria emissora que vai vincular Não fala, não, quer. ele é da outro canal, eu não ponho. Que isso rola. Né? Exato. Tem um agravante, né? Exatamente Que, assim, naquela época que você estava lá, assim, o TV Fama ele pegava um pouco pesado. Tinha um pouco essa coisa de bater demais no artista. Mais que uma parceria, era um ataque ao artista, muitas vezes. Né? Era uma coisa que vinha lá de cima na direção. Não podemos ser amigos dos artistas, temos que confrontar o artista. Né? E você devia pagar um pouco esse preço. Né? Você se destacou por isso, né? Por não fazer, né? Na verdade, por ordem da direção, eu tinha que massacrar o artista. Então, eu tive várias situações em que eu tinha que não respeitar o luto de uma pessoa, em que aconteceu uma polêmica, um término de relacionamento e não respeitar aquele momento que a pessoa estava vivendo, de ter sido traída. Eu entendo que era uma necessidade do programa, mas eu também entendia que existiam formas de você fazer essa abordagem. Limites, né? Limites. E esse foi outro grande desafio dentro do programa para mim, porque assim, eu tive várias saias justas, onde eu jamais quis passar por cima do artista unicamente pela notícia. E eu levei ganchos de não aparecer no programa, eu fui penalizado por isso, justamente porque eu não quis, em algumas situações, expor ainda mais aquela figura que estava ali, porque antes de qualquer coisa tinha o Franklin, ser humano. Então, me colocaram uma vez para entrevistar uma artista que havia sido traída, a coisa estava muito, muito quente ainda, e ela extremamente fragilizada, tinha uma coletiva agendada para aquele dia para falar sobre um filme que ia ser feito, que ela tinha feito, e queriam que eu perguntasse no meio da coletiva sobre a traição. Então, eu vou revelar isso hoje, nunca falei sobre isso, mas eu cheguei nela e eu falei, olha, a gente se conhece, a gente fazia bronze no mesmo lugar. E a gente se conhecia e eu falei, olha, eu sei que você está fugindo da imprensa, eu sei o motivo, sei que é um momento delicado, mas ao mesmo tempo é o meu trabalho. Eu preciso te perguntar sobre esse assunto, justamente para não sofrer uma penalização da direção do programa. Mas eu não quero faltar com respeito com você, então me ajuda? Então eu perguntei sobre o ocorrido de uma maneira muito sutil e ela virou para mim e falou, não, tá tudo bem, podem ficar despreocupados, as pessoas que gostam de mim, tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu tive ali, eu fui o único repórter a ter a entrevista com ela, mas porque eu fiz esse combinado e não faltei com respeito. Porque se eu tivesse faltado com respeito, com certeza eu não teria resposta nenhuma, eu não teria matéria, não teria absolutamente nada. E aí outras situações de um cantor que havia sido traído, que ele teria expulsado de casa a mulher e que o pivô da separação teria sido o melhor amigo dele. Era lançamento do DVD naquele dia, numa casa noturna aqui em São Paulo. Eu chegando com o microfone da Rede TV, figura do TV Fama, todo mundo já sabia que era a pessoa que iria fazer a pergunta. Era o primeiro a ser barrado. E aí, cara, eu fiz todas as perguntas, brinquei, porque era um DVD voltado para o axé. Então eu falei, olha, eu sou baiano. Aí brinquei durante toda a entrevista até o momento em que eu chegaria naquele assunto, porque eu tinha que perguntar. O TV Fama sempre teve esse DNA. Então eu me propus a ser um repórter do TV Fama, então eu não poderia deixar de fazer o meu trabalho. Eu só não concordava com o fato de ter que massacrar o artista ou faltar com respeito. Isso eu nunca fiz e graças a isso eu tenho laços maravilhosos, o respeito de muitas pessoas que eu conquistei. Então chegou o momento de fazer a pergunta e eu virei para ele e falei, olha, hoje saiu uma notícia que dizia isso e isso a seu respeito. Então eu entendo a gravidade do momento, a delicadeza da situação. Estou cedendo aqui o nosso espaço, o espaço do programa, do TV Fama, para que você fale a respeito do assunto, se você quiser. Se você não quiser, eu também vou te respeitar. Ali, o cara que estava sendo massacrado naquele dia, ele se sentiu à vontade para falar. Ele falou sobre a situação. Foi maravilhoso. Foi o único momento em que ele falou, porque depois disso a assessoria vetou. Levei a matéria e ainda levei um gancho porque era para eu ter perguntado. Você foi traído? É verdade que foi pelo seu melhor amigo com a sua mulher? E
Ou seja, você tá com uma exclusiva, você tá com uma coisa que ninguém mais tinha e ainda levou um gancho. Levei um gancho, fiquei 30 dias sem gravar, fazendo o texto na produção, na redação, porque eu não perguntei da forma escrota como eu deveria perguntar. Mas você criou uma escola, né? Porque hoje em dia a gente vê lá, por exemplo, o Coruja, o Gustavo Coruja. Ele é um cara que ele bebe na mesma fonte, né? Tipo, aquilo que você apanhou fazendo, hoje ele é um cara que ele segue muito o seu estilo, né? É um cara que ele tem muito respeito pelo entrevistado. Eu adoro né? ele. É demais, assim. O Coruja é maravilhoso. O Coruja foi meu produtor, chegou a ser meu produtor no TV Fama e depois foi meu produtor no próprio Tricotando. Apresentando o Tricotando, ele era o nosso produtor e um cara com uma criatividade assim incrível, talentoso e que ama o que faz e que realmente preza pelo cuidado, pelo respeito com a pessoa que ele está entrevistando. E eu de fora eu vejo, assim, quando a gente encontra algum, desses artistas na rua e tal, eu vejo como ele é tratado e a pessoa gosta dele realmente. E não é porque ele é meu marido, não, mas é de verdade, porque é muito difícil nesse meio, trabalhando lá como ele trabalhou no TV Fama, tendo que fazer essas perguntas sanguinárias, é muito difícil você ter um artista como o seu amigo. Tipo, ele como tem a Anitta, Caio Castro, que a gente sempre que vê, chama pra gente pra festa, justamente porque cria esse laço, porque vê que ele não faz parte desse... Como é que eu posso dizer? Desse meio tão podre que é essa galera que quer só tirar sangue, não né? vale qualquer coisa, né? Pra ter ali a exclusiva. Eu nunca... E isso não é a essência do jornalismo, não é... Você tem que ter ética, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter cuidado. E não é porque a pessoa quis trilhar um caminho público que ela tem que ser massacrada. Eu acho que existe, de fato, um limite, como a gente estava falando aqui. E eu entendi isso desde sempre. A minha criação faz com que eu também não fuja disso. E foi assim que eu consegui, por 8 anos, estar à frente do TV Fama, fazer o TV Fama e depois apresentar o Tricotando, tudo nesse segmento do entretenimento da fofoca. E de fora agora a gente vê, né? Quando a gente vê algum repórter bem assim, sangue nos olhos, né? A gente fala, cara, sem necessidade. O artista fica até mal, né? De estar respondendo aquilo ali. E tem gente que realmente... né? Tem gente que realmente sabe fazer isso, né? Sim. Deixar a pessoa... Gosta. Tem uns que gostam, prazer, né? Exato. Aí o cara já sai da redação brifado, fala assim, ó, você vai lá para fazer essa pergunta, você não pode nem ter um approach, abraçar um pouco o cara. Não pode nem pensar, né? Já tem que chegar com essa pergunta e aí acaba a entrevista. Acaba. E já que você gosta de fazer entrevista, você sabe que nós temos um quadro aqui com a Babi, né? Que a Babi gosta de fazer umas entrevistas um pouco diferentes. Porque, como você tem um produtor, nós temos um estagiário aqui. Só que o nosso estagiário é da 5ª série. Entendi. Então, legal. Então eu gostaria de fazer uma pergunta. Topa de ficar de frente com a Babi? Com certeza. Aí, Babi, já tem mais uma vítima. Agora, Babi, você topa ficar de frente com Franklin Davi? Porque eu trabalhei no TV Fama. Aí você já tem um histórico um pouquinho, né, gente? Perguntas têm respostas. Meu Deus do céu, ele já tem um histórico ali, ele já sabe de muita coisa. E ele não disse, ele falou que as perguntas ele pega leve, mas as respostas ele não falou que ele vai pegar leve, né? Pois vamos lá. Então faça uma pergunta já pra ele. Qualquer pergunta, quer fazer uma pergunta pra ele? Você foi elogiado, né, por uma repórter da Globo por ter feito a cobertura do carnaval. E como que foi isso? Na verdade, foi a Mona Lisa Perrone. Então, eu estava desfilando naquela época pela Independente, aqui em São Paulo, e eu era o destaque do carro. E vinha como Drácula. Então, a temática da escola naquela época era terror. E aí, eu como Drácula, eu tinha sido eleito o cara mais sexy do país, né? Através da revista Júnior. E... a coisa do corpo sempre me acompanhou, né? E ainda mais nesse momento da sensualidade e tal. Então, quando fizeram um convite para desfilar na escola, a fantasia do Drácula já veio com essa condição. A gente quer um shape legal e tal. E eu me preparei, fiz dieta, treinei, enfim. Chegou na hora do desfile, eu estava com... Era uma capa, era uma calça de veludo, vermelha, com como se fosse um blazer também de veludo azul, com uma gola clássica daquelas de vampiro e tudo aberto. Então a Mona Lisa que estava fazendo a transmissão da Globo ao vivo, e foi muito espontâneo no momento. Foi engraçado. Foi muito, muito espontâneo. Eu estava com o celular... Tipo, ela toda séria, né? Não tem como desfilar com o celular, mas eu estava com o celular aqui atrás, preso na roupa. E, cara, durante
todo o desfile, a partir do momento que vibrava nas costas, eu pensava, eu falei, deu alguma merda, aconteceu alguma coisa. E eu não posso ver porque senão vai tirar ponto da equipe. Quem morreu? Cada vibrado você vai. Exatamente. Ai, ferrou. Eu era o centro do carro e ainda tinha uma atuação em cima do carro, porque tinha o trono do Drácula. Então, tinha um momento em que eu levantava, então tinha toda uma cena em cima do carro e realmente não dava para saber o que estava acontecendo. Mas aí ela olha e fala, olha só o tanquinho desse Vlad, fazendo uma associação à novela, a Vamp. E ela falou, parece aqueles tanquinhos de borracha da 25 de março, mas aí ela ficou curiosa, intrigada, e ela falava... Mas é real, né? É de verdade, não é mentira. Só que o tom que ela colocou... Eu tava assistindo esse desfile assim. Então, assim, o tom que ela colocou... Meu Deus, é de verdade. Ela colocou um suspiro lá que... Muito bom, foi muito bom. E no dia seguinte foi uma repercussão absurda. Porque ela sendo uma jornalista, então tendo todo um protocolo séria. Mesmo tendo aquela espontaneidade do carnaval... A reação dela... Perdeu o rebolado. Ela perdeu o rebolado. Foi a reação que os homens teriam vendo uma musa de escola de samba. Exato. Ela teve exatamente a mesma reação sendo uma jornalista séria. Foi muito bom. E já que você está falando que você fez esse desfile e tudo, esportes. Você faz algum esporte? Ou só academia? Ou parou, não está fazendo mais nada? Cara, eu sempre gostei de esporte. Então, na infância, tentei futsal, mas vi que não era para mim. Tentei vôlei. Deu muito certo, mas aí vindo para São Paulo acabei largando de mão. Aí depois, outra paixão que surgiu foi o CrossFit, mas aí lasquei todas as articulações. E aí hoje eu tenho a musculação. Então hoje eu faço musculação e vez ou outra eu vou ali no CrossFit, mas com muita consciência para não me lesionar. Nossa, eu fui nessa também, de entrar no CrossFit, cara. E ou você só dá ajuda? Não, anual, peguei o plano anual. Eu fiz ele fechar o plano anual, porque eu falei, ele vai desistir. Cara, que arrependimento. Então fecha o plano anual, que é mais barato. Fechou, acabou o plano anual, fui embora. Já pagou um ano, porque você era mais também em conta. Aí só a musculação. Eu formei educação física, né? Então, mas não exerço mais. Então, é porque foi assim, educação física, 16 anos, comecei. Aí me formei com 22. E aí depois fui para o turismo mais tarde, porque a agência surgiu quando eu tinha 20 anos. Eu tô com 40, então tem 20 anos de agência. E aí fui incluindo, assim, as faculdades. E tinha vontade de fazer jornalismo. Aí fiz jornalismo, parei no meio. E porque quando eu queria, não tinha dinheiro. Porque era meu desejo inicial. O poder. Não tinha o poder. Porque lá no Rio, a única faculdade particular era muito cara, muito cara. E eu, filho de taxista e mãe dona de casa, não dava. E aí fui para educação física porque meu pai era muito amigo de um dono da faculdade lá, então tinha bolsa. Aí falei, vou fazer educação física, que é a melhor. Aí terminei educação física e quando eu tinha condição de fazer jornalismo, eu não tinha tempo, porque tinha que trabalhar. Aí fiz até o 4º período e agora que eu voltei a fazer o EAD em jornalismo, né? E vocês fazem junto, academia? Sim, todos os dias. Vocês fazem tudo juntos, é isso mesmo? Cara, tudo 24 horas por dia. Não cansam, não? Tudo. Tudo. Não cansa. Minha mulher embora de vez em quando falando, vai passear. Não, também não. Ai, não consigo. Gente, Vocês estão doidos. Não. Agora imagina só, eles vivem viajando juntos. Não, a viagem é bem, porque a viagem é gostoso. Então, mas, assim, você viajando com seu marido, vira lua de mel todo dia de trabalho. Exatamente. Mas quer conhecer uma pessoa, viaje com ela. Isso daí, eu viajei com uma amiga minha de infância, Jéssica, um beijo, descobri que ela é muito chata. Ela é chata pra caralho. Eu ia perguntar Tem isso. Muito. Porque aí você quer ir numa montanha-russa. Eu fui pra Orlando, ela não queria ir na montanha-russa. Vamos no Walmart, não quero ir no Walmart. Eu falei, porra, então... Você quer fazer o quê? Vai pra casa, vai dormir. E detalhe, essa viagem que eu fui com ela, eu ganhei um sorteio com tudo pago pra Disney. Tudo pago. Aí, aquele que tá jogando na cara dela. Jéssica, Jéssica. Estragou a viagem. Ô, Jéssica. Porra. Você devia sair da piscina. Vai curtir Orlando, tá vendo? Aí montanha-russa não queria ir porque tinha medo. Aí o Walmart estava cansado. Eu falei, aí trouxe a pessoa errada. E como é que é a viagem de vocês, assim? Vocês vocês que fazem o cronograma da viagem, pesquisa todo o roteiro que vai ser feito, primeiro, segundo, como que funciona? A gente costuma fazer a viagem com base naquilo que a gente gosta. Então, tanto é que
quando alguém vem viajar com a gente, vem fazendo um roteiro com base no nosso olhar. Então é aquilo que a gente escolheu, que a gente elegeu ali. Gente, vamos com eles pra Vamos, China? eu vou pra mala agora. Já a mala tá gente. leve, a Tá mala? pronto. Cabe Tá, ainda? cabe. Vamos nós três com eles, Bora? o que vocês acham? Agora. Então, Vamos fazer da China, vamos ver em loco. Bora. Vai ser maravilhoso. Então a gente pensa em todos os detalhes, né? A China, por exemplo, a gente vai fazer, a gente continua com a agência hoje, porque hoje a agência a gente faz viagens com pequenos grupos, com quem assiste o programa na TV e com o seguidor da rede social. Então você continua vendendo pacotes agora. Sim e não, mas por quê? A gente faz vamos imaginar, a gente tem esse grupo para Dubai agora, que são 12 pessoas que vão viajar com a gente, que são seguidores, são pessoas que assistem o programa ou que já eram clientes antigos da agência que querem continuar viajando com a gente, mas de uma forma diferente. Não é aquele tipo de viagem quadrada e careta, sabe? Chata. sim. Não, a gente faz parque de diversão em Dubai, a gente vai fazer Dubai e Maldivas. E aí, da Maldivas... Não, quando- eu acho que eu vou trocar a China. Acho que eu vou trocar. E aí, quando a gente encerra com os clientes em Dubai, a gente sempre aproveita para conhecer um destino ou também, já que a gente está em um local, para gravar o programa. Porque aí a gente já economiza, porque tudo é feito com base assim em patrocínio, parceria e também aproveitando o momento. Já que a gente está na Europa, vamos gravar, vamos ficar mais 10 dias na Itália e vamos gravar para na Itália. Olha, mas eu achei um trabalho difícil. É complicado, complicadíssimo. Gente, Literalmente é pega no duro, Acordar né? na Itália, Nossa um dia em Senhora. Dubai, cara, é muito complicado. Nossa, Aquela história de bater ponto, né? Ter que estar no Não. serviço 9 da manhã, sair Eu às achei que 6. eles sofrem, né? Nossa, eles muito. sofrem na vida A gente- a deles. gente Vocês conseguem almoçar? Tem horário de almoço, como é né? que é? É triste, A gente cara. faz o horário de almoço. E o ponto a gente bate no Instagram, na rede social. Né? Faz o check-in. Mas vou te falar que eu tô com descobri hoje que eu tô com tendinite no dedo de tanto editar aqui, porque a gente mesmo que edita pra ficar com a nossa cara, né? Editar e fazer vídeo, meu dedo tá doendo aqui. E aí você vende o pacote. Aham. Vocês estão sempre inclusos ou não? Não, nem sempre. Por exemplo, depois de amanhã a gente tem um grupo pro Egito. Tá. Quem vai é um guia que já trabalhava comigo há anos, porque o Egito a gente tá meio que jurado de morte Nossa, eu lá. tô louco pra ir pra lá. Quantos sério. Não, dias tá o jurado de pessoal morte lá. geralmente vai Por ficar quê? lá? Hã? O pessoal vai ficar quantos dias? no É lá Egito? em Dubai, vai ser de 4 até 17. Dubai e Maldivas, né? Aí de 17 a 25 a gente tava nessa de estender a viagem, a gente queria fazer a Disney do Japão. Porque a gente tá com um projeto de Minha fazer mulher todas as louca. Disneys do Minha mundo. mulher quer fazer isso. Então. E aí a gente. Só que a passagem para o Japão estava mais cara. E a volta também do Japão para o Brasil, estava mais complicada e tal, enfim. Aí eu falei, vamos pesquisar. Eu sou maluco, né? Eu sou aquariano é meio maluco. Aí eu abro o mapa e fico buscando o que a gente pode fazer. E o que está mais em conta e tudo mais. E isso é a minha diversão. Aí eu falei, para a China, eu quero conhecer, tenho muita vontade de conhecer a China. E ver como é que eles vivem lá, como é que é a cultura. Vai comer gafanhoto. E tipo, ir pra Disney. Barata. Ir pra Disney da China, porque até então a gente só fez Estados Unidos e Paris, a Disney, né? Falei, cara, quero ver o Mickey japonês. Será que ele tem o olho puxado? Japonês não, chinês, né? Mas você tá falando do Egito, vocês estão com problema lá? Cara, Por quê? os maiores vídeos nossos viralizados aí de podcast é Egito, porque a gente fala a verdade, né? A gente não mostra, não vai Não, mas te vamos vender. falar a verdade do Egito? Aham. Gente, Você já foi ao lindo. Egito? Já fui. Já E foi assim, aí. e Eu eu quero sou tua louco, opinião. velho. Quero tua opinião. É assim, as pirâmides são lindas. Só que, gente, a gente foi tomar um suco. Eles cobrou o suco e o copo. Eu falei, mas você quer que eu beba o suco aonde? Na mão? Na mão? Eu já achei que já vinha com o negócio. Tipo assim, tudo. E pra mulher... Ah, gente, me desculpa. Nossa. Eu fui usar o banheiro, tinha um buraco. Tinha um olho lá dentro. Eu enfiei um papel lá. Eu enfiei o dedo no olho do ser humano que tava lá dentro. É pra saber Tá se vendo? você tá fazendo banheiro. E aí tá sujando. foi falado pra mim que, olha, não é pra você andar sozinha, você não pode andar sozinha. Olha só. Não ande sozinha aqui no Egito, sabe? Então, assim, eu sofri um pouco lá, porque eu fui fazer uma campanha, né? E nessa campanha eu usei uma saia que mostrava o joelho. Putz. Gente, pra quê? Eu fui xingada de tudo quanto é nome, de firanga estrangeira, de tudo. Eu juro por Deus, eu nunca fui tão xingada na minha vida. Um homem me colocou dentro, junto com a minha equipe, dentro de um hotel pra gente poder se proteger, porque as pessoas estavam se juntando por causa de um joelho de fora. Tudo bem, eu entendo, é a cultura deles, né? E a gente tá lá, a gente tem que respeitar essa cultura. Mas não é o que a gente vê, tá? Pô, não, o que você fala... Mas o que aconteceu com vocês? Cara, com a gente aconteceu uma sucessão de coisas, assim, a primeira delas, a última, que foi pra, como é que eu posso dizer? Chancelar o ódio que eu sinto daquele país, eu não sei nem o adjetivo.
A gente estava vindo dessa viagem que a gente fez Dubai e Maldivas com o grupo, deixamos o grupo lá, embarcaram para o Brasil de volta. Fomos fazer... O que a gente foi fazer? Não, a gente fez Dubai e a gente estava indo para Maldivas. E aí a gente estava voltando, verdade. A conexão foi no Cairo. Só que foi uma conexão porque eu comprei uma passagem, como eu trabalho com isso, eu vejo sempre os melhores voos. Então eu comprei uma passagem para ir para Dubai, depois outra de Dubai para Maldivas, separado, e depois a volta, que é do Cairo para o Brasil. Só que esse Cairo-Brasil fazia Cairo-França-Brasil. Você não compra a conexão. Eu comprei desmembrado porque eram dias espaçados, então dava para fazer isso. Aí a gente lá, tudo feliz, que a gente ia ter, sei lá, 9 horas de conexão no Egito, no Cairo, e a gente estava cogitando ou ir para as pirâmides para comprar um busto do Tutankhamon, que ele estava querendo comprar, ou para a gente ficar na sala VIP. Cara, a gente ficou num corredor, e aí esse corredor, pegaram o nosso passaporte, literalmente a polícia pegou o passaporte. Retiveram. Foi a polícia mesmo? Retiveram. Prenderam. Foi a polícia mesmo? Foi a polícia mesmo. O próprio aeroporto. Pegou o passaporte, não falou nada, porque em inglês eles falam muito mal quando falam, e ficou por isso. Deu, sei lá, era 5 horas, né? Eu errei até o horário no outro podcast. 6, 7, 8, 9, 10 da noite, 11. Nosso voo só saía 5 da manhã, uma coisa assim. Sei lá, 3 horas da manhã, o cara voltou com o nosso passaporte, e não foi também uma coisa só com a gente. Todo mundo que estava passando por ali tinha que pegar o passaporte e ninguém explicava nada. Cara, e aí por uma sucessão de outras coisas que a gente passou, que foi o que a Babi falou, de pessoal querendo te extorquir. Aconteceu comigo também essa situação mas tava só eu e a minha irmã, porque ia chegar o resto da equipe depois, que a gente pegou voos também separados. Uhum. E eu e ela pisou no aeroporto, a gente passou por toda a imigração, por todo o negócio que você tem que comprar um vistinho lá. A gente passou tudo isso, a gente já tava indo embora com a mala na mão, veio um cara e queria pegar nosso passaporte, pegou nosso passaporte. Só que ele queria que a gente fosse com ele. Olha isso. Ele não trabalhava meio que lá, mas ele estava lá dentro. Então, assim, ele pegou nosso passaporte e queria que a gente fosse com ele, como se fosse turista, que ele queria levar até o local. E aí alguém foi e deu suporte pra gente. Falou assim, não entrega o passaporte. Pegou de volta dele e deu o passaporte pra gente. Mas isso é um perigo. O Airbnb não era o que vendia na foto. Ainda tem isso. Gente, desculpa, assim, mas foi um nojo. Mas tá, um nojo. O quarto, tudo nojento, sabe? O lençol era azul. Vocês já viram o lençol azul para esconder a sujeira? Eu juro por Deus, o lençol era azul, gente. Eu não conseguia dormir. Meu Deus, a toalha era um pano de chão, a toalha. Juro por Deus, de tão fina. Parecia toalha de rosto. A água não esquentava. E nisso, o Airbnb, se você olhasse, só comentários positivos. Foram comprados aqueles Isso que eu ia falar, você sabe que compra, né? Tem que ter cuidado quando for para o Egito, entendeu? Você tem que analisar tudo muito bem. Vocês sabiam que tem empresa que trabalha só com isso, com comentários positivos? Você contrata uma empresa, paga um pacote para as pessoas comentarem lá no seu estabelecimento. E aí tem vários sites famosos de hotel que você vê um monte de comentário, mas é uma empresa que foi contratada para fazer isso. Vamos combinar que o Egito é lindo. É lindo. O que estraga é o povo. É as pessoas que estão. É forte que eu vou falar, mas o Egito, ele é uma máfia. Ele é uma máfia onde tudo está amarrado, tudo em torno do dinheiro. Existem esquemas ali que você jamais vai perceber, então você tem que ficar sempre em alerta, como, por exemplo, um cara tentando chegar e levar o seu passaporte, aparentemente sendo alguém do aeroporto, mas que não era alguém do aeroporto. Porque lá o aeroporto é muito estranho, diferente de todos os outros lugares, onde pessoas normais, guias do próprio Cairo, conseguem entrar no aeroporto numa área que seria uma área restrita aqui para nós. Então, na parte do embarque. Então, é tudo muito estranho e isso faz com que situações muito perigosas aconteçam. Então, assim, a partir do momento em que a gente decidiu falar das nossas experiências no Egito, que não foram poucas, foram muitas experiências boas, porque o país é lindo historicamente falando. Eu digo que é um lugar que todo mundo precisa conhecer. Eu também falo isso. E que se for conhecer, vá acompanhado de uma equipe local, de um guia, com toda a segurança possível. Do contrário, não vá. E assim, o país ele tem vários problemas, a gente sentiu na pele alguns problemas, existem vários relatos de várias pessoas que viveram coisas horríveis e o que é pior, o governo do Egito censura todas as notícias. Então, tem casos de mulheres que são
né? Tem uma jornalista que aconteceu isso publicamente, né? Que é uma jornalista americana chamada Lara. Existem casos que acabaram fugindo ali do alcance deles e que não foram abafados. Esse é um desses casos. Mas, no geral, vários casos acontecem diariamente. O Vitor, inclusive, vai falar sobre um que aconteceu agora, recente, com uma colombiana. Mas o governo, ele abafa. Então, a imprensa ela é censurada. Então, quando você vai pesquisar sobre o Egito, raramente você vai encontrar alguma ocorrência. Você encontra uma coisa ou outra. Você não encontra... De blogs, você encontra blogs. Tudo que foi publicado. Porque eles fazem uma limpa e não deixam isso ser publicado. Então, a partir do momento em que a gente vem a público, com a força que a gente tem em rede social, em um podcast como esse, em programas de televisão, falando a respeito do assunto, isso começou a gerar um incômodo absurdo. Então, existem hoje pessoas usando de táticas dentro da nossa rede social e eu comecei a bloquear essas pessoas. Por exemplo, eu falo sobre um problema do Egito, vem uma mulher dizendo, eu fui, foi maravilhoso, nada me aconteceu, ele está mentindo. Aí na sequência, e fui com o guia tal. Aí na sequência vem o guia tal embaixo dizendo, muito obrigado por falar do nosso Armação pura. A mais pura armação. E muitas vezes, até postei hoje na minha rede social também, falando das garotas de programa que tem lá, que são meninas que ficam em rede social dizendo que tudo é lindo, maravilhoso, que são super respeitadas e tudo mais, só que primeiro que elas não falam que elas são garotas de programa e acabam atraindo as mulheres como isca, as turistas, fazem os turistas de isca, e aí para esquemas de prostituição, tráfico humano e várias outras coisas. Então, infelizmente, o Egito tem essa parte muito pesada. Olha, eu digo por experiência própria, não foi o que eu imaginava que seria, sabe? Foi, assim, bem frustrante para mim. Se você perguntar, Babi, você voltaria? Eu vou falar, não. Então, e inclusive um start disso tudo foi exatamente isso. Um podcast que eu participei e eu falei lugares que eu não voltaria. O Egito é um deles. Aí esse corte deu 5 milhões de visualizações. E aí comecei a falar sobre isso. Mas, na verdade, quando a gente começou a falar, foi porque a gente percebeu que, como a gente voltou desse dia aí muito pé da vida por conta... e detalhe, eu nem falei, mas antes da gente fazer essa viagem com o grupo, a gente fez essa viagem com o grupo, e agora eu lembrei, a gente fez Egito e Dubai. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. São duas, como é que eu posso dizer? Eu me senti muito segura em Dubai. Sim. Muito. Eu andava na rua à noite com a minha assessora. Tranquilamente. Sim, tranquilamente. Assim, tranquilamente mesmo. Não, Emirados e eles são muito corretos, assim, é um país muito certinho, sabe? Então, eles são muito, muito corretos, assim. É totalmente diferente do Egito. Você viu a diferença, né, de Dubai para o Egito. Então, antes da gente, quando foi encontrar o grupo, antes do grupo chegar, vamos imaginar, o grupo chegou dia 14. A gente chegou 2 dias antes em Dubai, a gente queria ficar num hotel em frente às pirâmides. No Egito. No Egito. Eu falei Dubai, perdão. A gente queria ficar num hotel em frente às pirâmides no Dubai. No Egito. Que eu quero esquecer o Egito. Dubai só tem shake. E aí a gente decidiu ficar num hotel. O hotel, assim, o quarto era ok, mas a rua era uma coisa de louco. Parecia que você estava na faixa de Gaza, sem exagero. Eu nunca vi um negócio daqueles. É porco andando e o cara é cinco Não, tinha numa cavalo moto. morto. Gente, desculpa. Lixo Assim, na rua. Surreal. Não, é bizarro. E você falou, países que eu não recomendo voltar. Qual que seria? Fala outro. Tirando o Egito, que Então, a gente já entendeu. Bom, países que eu não voltaria, Egito. Egito Sério? e Egito. A Índia também é um país bem precário. É porque, assim, existem estilos de viajantes. Se você é um viajante que você quer uma coisa mais raiz e não se importa em comer comida na rua e tudo mais, aí você pode ir para esses lugares, mas também tem que, inclusive, tomar muito cuidado. Porque a água lá no Egito, só para vocês terem uma ideia, você não pode beber água que não seja mineral, da garrafa. Porque você passa mal. Eu passei mal, várias pessoas passam mal assim, de você achar que você vai morrer. Então, é uma recomendação deles. Na Índia, isso é igual. Com quem que a gente estava falando? Com a menina aqui na recepção, que ela, inclusive, viu alguns vídeos que pessoas comendo e passando mal na rua. Então, para esses lugares assim muito específicos, você tem que ter muito, muito cuidado.
Colômbia é um lugar que eu voltaria, só não voltaria, por exemplo, nas férias de janeiro. Já foram para Colômbia? Não. Não. É muito legal. É como se fosse um Brasil caribenho. Então, você pega o Brasil, o samba do brasileiro, e você bota aquelas músicas do Caribe. É muito divertido. Eu amo a Colômbia, mas você não tem que ir em janeiro. Mas quais lugares da Colômbia são? Que tem Cara, San muita Andrés, coisa. tem... Para você fazer San Andrés, como é uma ilha, fica Ai, super meu lotada, super lotada. Então, E Colômbia você também tem que ficar assim, bem atento. Não pode pegar o Uber normal. Aqui em São Paulo os carros são até bons do Uber, mas no Rio de Janeiro, se eu pego um Uber que é a categoria mais rasa, X. que é o X, né? Vai me entregar com certeza no Rio um carro bem capenga. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo já tem um padrão mais elevado. Lá na Colômbia vai vir um Fusca quebrando. Não, mas o problema não é nem ser um Fusca, que se fosse um Fusca inteirinho, Bonitinho, né? a gente ia tirar foto ainda e ia postar no Instagram. Tipo Mas Cuba, né? Cuba que tem aqueles carros antigos, né? O problema é que vem a carcaça do cara, ou do carro. Eu filmei um dia, lembra, né? A gente pegou um dessa... Qual? Cartagena? Não, foi em San Andrés. Que era, na verdade, tipo uma Kombi. Nem sei que carro era aquele. Mas, juro, não tinha o forro da porta. Então, era só lataria. Era só lataria. Então, é bizarro essa questão do carro. E ir nas férias de janeiro é o caos na Terra. Misericórdia. Então, assim, é lindo, é maravilhoso. Já foram pra Angola? Não. Não. Eu já. Já? Fiquei 15 dias lá fazendo um show. E aí? Existem 2 Angolas. Uma da estátua para cá e a outra da estátua para lá. Eu brinco. Porque lá foi um país destruído. Né? Nós chegamos, eu fui fazer um show com o Zezé de Camargo e Luciano. Nós chegamos, o contratante mandou buscar a gente. Então vai chegar um ônibus para você. Beleza. A galera toda esperando o ônibus. Já imagino. Era uma Towner. O ônibus deles é uma Towner. Aí você entra. Os caras usam muito perfume, creme. Já estava impregnado. Aí você começa a andar e lá só chove 3 meses por ano. Por ano. Então você vê sujeira para tudo quanto é lado. Aí tem um morro, a casa lá em cima no morro, a mulher pega uma bacia que tinha acabado de urinar e fazer outras suas necessidades. Por isso que eu amo meu país. Jogou assim, fica jogando. Então o cheiro, na hora que você desce, o cheiro já não é agradável. E na hora de ir embora, você tem que esconder o dinheiro que você tá levando. Porque eles te colocam numa salinha. A polícia te põe numa salinha e fala: você tá levando dinheiro? Não. Mas como você pagou tudo com cartão? Só que lá não passa cartão direito, né? Então, se você não esconder, eles vão falar: não, tá retido porque esse dinheiro pertence ao país. E eles embolsam. Ô, Babi, nessas horas que a gente vê que o nosso país é muito bom, né? Não, é sério. Mais ou Sério. menos. Não, mas comparado, Não, não. nossa. Aí eu vou discordar, porque assim, tanto assim, os números do turismo no Brasil refletem. Tipo, a gente é um país gigantesco, com um potencial enorme, mas assim, o Brasil tem menos turistas durante um ano do que o Claro, o as Museu do passagens, Louvre. as passagens para você ir ali para exatamente, Fortaleza, sim. para um lugar Então- bonito. É passagem para ir É o para preço fora do Brasil. internacional, Então. É isso, e a cobiça das pessoas. E não é só Sim. o dono do hotel, é assim. Não, é o cara, por tudo. exemplo, ele vai te vender sei lá, um queijo na praia. Ah, esse aqui é gringo, já vai te Sim. cobrar 3 vezes. Então, assim, super o mais brasileiro, ele é péssimo para receber A turistas. COP30 tá aí que não deixa mentir, Não, né? O cara não, cobrando dos Você hotéis. quer um exemplo na pele, que eu senti na pele? Nós fomos em Salvador, trabalhava com um artista de axé, eu e minha mulher. Você vê, minha mulher, branca, toda, tem europeu, né? Ela é um pouco europeia. O que aconteceu? Tava lá sentada na praia, vem o cara, olha lá, moça, é gringa, 10 conto. Água. É R$1. Cobrou 10 dela. Aí ela começou a falar português. Não, eu sou brasileiro, não sei o quê. Ah, então é R$1. Não, melhor foi o Frank. Ele fala você lá Não. do Pelourinho. Mas a gente chegou em Salvador e aí fazia muito tempo que eu não ia a Salvador e eu falei, não, hoje eu quero ir a Salvador como turista mesmo. Quero a camiseta do Olodum, né? Desse Mas jeito. o baiano. Lembra o que ele é baiano, né? O dança o tchan, enfim, o baiano. E aí a gente desceu, né? A gente estava fazendo um cruzeiro, a gente desceu e andando ali pela parte do Pelourinho, me aborda um sujeito, não abri a boca, não falei absolutamente nada, e ele já veio para colocar a fitinha no meu braço. E Hello, aí, my friend. Hello, my... falando inglês. E aí eu não falei nada, ele foi para dar um nó, aí eu tirei o braço. E aí ele falou, não, ele é baiano. Ele, não, é nada. Aí foi quando eu abri a boca e falei, sou baiano,
natural de uma cidade chamada Botuporã, e aí a situação ficou engraçada, mas a gente sabe que se for um gringo, Sim. a situação não vai ser bem essa, né? Ô, pastor, mas vou te falar que realmente o que você falou é total aqui. O brasileiro ele é muito oportunista, eu acho. Não todos, obviamente. Eu não sou, você não é, nós não somos aqui, eu acho. Então, mas o egípcio, meu amigo, você sorriu pro egípcio. E detalhe, no Egito a moeda lá é 5 vezes mais fraca do que a nossa. Eu acho que é porque é um país que é muito pobre, sabe? E vai continuar. Então, Babi, mas é bizarro porque Pois assim, é, porque- pobre, Mendigar, né? paupérrimo mesmo, assim, come osso o povo lá. Não, Literalmente. Só que assim, cobra, vamos imaginar, vocês conhecem o Rio. Vocês estão hospedados em Copacabana. Vamos imaginar que eu fale pra você assim, olha só, eu vou te cobrar pra ir na praia de Ipanema $100, tá? É isso. Tipo, é $100. Mas não vai sozinho, porque senão vão te assaltar. Então é a máfia que o Franklin falou. Ou você vai com eles, ou vai passar por situações que a Babi passou. É tipo assim, nada perto do que normalmente se passam lá. E aí tem esse caso dessa mulher aí que o Franklin falou, que foi agora, aconteceu em abril, e agora a imprensa colombiana está repercutindo que uma colombiana que trabalhava num mercado, alguma coisa alimentícia na Espanha, em Barcelona, e ela decidiu ir para uma rave em frente às pirâmides. Aí, como eu te pergunto, como? Uma rave num lugar que a mulher não pode... Se botar um shortinho, não ela é pode, olhada. não Não pode. bate, assim, Não, é uma não incoerência. Mas tem uma rave. Por quê? Porque eles querem dinheiro. O povo lá é islâmico muçulmano, mas vai te vender lá um papiro de Maria, a mãe de Jesus. Então, assim, A eles... Santa Ceia. Da Santa acredite. Ceia. Acredite. A gente Pô, mas chega o lá, cara tem não a é... Santa Ceia. O cara não... Ah, e detalhe, o que acontece? Você vai lá na loja de papiro, vê vários papiros, papiro do gato, egípcio e tal, não sei o quê. Aí tem um papiro escondido, uma sala escondida. Você acha que é um papiro pornô, porque tá escondido. Tipo a locadora, quando tinha a sessão pornô. Não era Vocês papiro entraram? pornô. Não entramos, mas era o papiro que religioso. entraram? Era religioso, é católico. Ou seja, os caras eles vão contra a própria religião, mas que fique escondido. O que vai, a religião é o dinheiro. Que fique escondido, É o que não fique determina. nada A mostra. religião vale até o dinheiro entrar. Exato. Exatamente. E aí, essa menina, ela foi pra festa, aí o Franklin falou sobre a prostituição, o esquema. Uma menina trans da Colômbia também que mora lá, viu essas duas meninas colombianas, isso só tá na imprensa colombiana, você não acha nada no Brasil nem no Egito. Meu Deus. E aí viu que elas eram colombianas, vamos fazer amizade, a gente tem um after aqui pra gente ir. Oh, meu Deus. Chamaram as duas meninas colombianas, foram pro after, depois da rave, sumiram, a menina tomou alguma coisa, bem resumido, ela caiu do 6º andar do prédio, roubaram os passaportes dela, a amiga que está viva deu entrevista recente agora para a imprensa colombiana, falando que ela própria está sem o passaporte e a menina que tinha um passaporte europeu e colombiano perdeu um dos passaportes porque pegaram. Ou seja, possivelmente um tráfico humano que elas iriam participar ali, prostituição, porque a própria menina trans, ela trabalha com esquema de prostituição. A agenciadora. Agenciadora. Que é exatamente o que eu falei. E foi exatamente o que você falou. Eu me senti muito insegura lá, sabe? Tipo, minha irmã, a gente tava com os nossos amigos que são IAG, então, assim, a gente ficou mais tranquila. Por quê? Porque eles pegavam na nossa mão como se fossem namorados. Então, assim, era o meu fotógrafo e tava um outro amigo nosso, Matheus, e eles foram e pegaram na nossa mão como a gente fosse namorado mesmo. Então, Sim. a gente ficava mais segura. É melhor, Porque se você anda sozinha, gente... E vou te falar que tem egípcio que você tá com a sua mulher tá aqui do seu lado. Eu sou egípcio, eu falo assim, você quer quanto nela? Tipo, 50 camelos. É assim, juro mas por Deus. Não é exagero, não é exagero. Mas que é bem parecido com isso também é o Marrocos, né? O Marrocos também. Você consegue dar 3 passos sem que o cara pendure um macaco ou uma cobra no seu Mas lugar. a gente gostou, né? A gente faz esse alerta. O Marrocos tem essa situação de ser abordado o Nas tempo medinhas inteiro, lá. do cara querer te oferecer a foto com o macaco, com a cobra. Tem esse assédio, como tem em Salvador também, de querer te oferecer Sim. a pintura, a pulseirinha. todo lugar, né? Em todo lugar. Em todo lugar. Só que o problema, a diferença do Marrocos para o Egito é que no Marrocos você ainda vê que a lei funciona a favor do turista. Então teve até um caso de 2 turistas, acho que alemãs, que foram atacadas no deserto lá no Marrocos. E aí o caso foi apurado, diferente do Egito, em que o caso ele é abafado. Esse caso da colombiana que o Vitor acabou de falar, a garota ela desapareceu, teve uma queda, ficou em coma não sei quanto tempo, vários fatos injustificáveis e a polícia simplesmente concluiu
concluiu que foi um acidente. E detalhe, o prontuário foi escrito à mão pelo médico. À mão. Pegou um papel qualquer lá, escreveu à mão e a polícia arquivou o inquérito. É filme, né? Parece filme, Parece né? Se filme. você falar, parece filme de Agora, Hollywood. vamos falar de uma coisa boa, assim. Para quem quer viajar e não tem muito poder. Assim, mas a gente quer viajar com a família. Onde vocês indicam? Vocês falam, olha, gente, vai para tal lugar, vai para tal lugar. Né? Como vocês são muito experientes. Eu acho que a Bahia é um destino bem barato no Brasil, né? Se você, por exemplo, quer Nordeste, a Bahia, Porto Seguro é um destino barato. Você encontra passagens baratas saindo de São Paulo, do Rio. Tem Curitiba, para quem quer um friozinho também. É muito barato saindo aqui de São Paulo. Eu lembro que antes da pandemia, eu conseguia um aéreo e um voo para um final de semana em Curitiba por R$400. Aéreo e voo. Aéreo e hotel. Um final de semana em Curitiba por pessoa. Então, assim, por mais que Curitiba não seja uma cidade barata, mas são lugares... E vocês, como estão aqui em São Paulo é um estado muito grande. Vocês podem pegar o carro e ir, de repente, para Campos de Jordão, que é cara a beça, né? Então, esquece Campos de Jordão. Campos de Jordão é muito caro. Mas vocês podem ir para vários lugares, inclusive para Minas. Então, assim, Monte Verde. Entre Rio e São Paulo tem uma cidade que eu gosto muito, que é Penedo. Vocês conhecem? Não. Conheço. É no Rio, mas é bem próximo já de São Paulo. Eu amo. Então, a dica é, se for morar assim numa área que tem como Rio, São Paulo, pega ali o carro e explora, porque eu acho que os dois estados têm muita... Eu amo Brotas aqui, vocês conhecem? Interior de São Paulo? Gente, não conheço nada. Cara, A terra do cantor Do Daniel, Não conheço. Quando eu trabalhava com o Daniel, maravilhosa a cidade, Tem um monte de maravilhosa. atividades assim, tipo de rafting, de Tirolesa. Agora, e você tinha me perguntado, o pastor, que qual lugar que eu não voltaria. Eu vou falar um inédito aqui no Brasil, que eu nunca falei. Eu até ia falar isso num vídeo no Instagram. Um lugar que eu não voltaria no Brasil era Morro de São Paulo. É Morro de São Paulo. Lugar caro. Já foram? Não. Lugar muito caro, atendimento muito ruim, que o atendimento do baiano é igual ao do Rio. Péssimo. Eu posso falar porque eu sou carioca e o Franklin é baiano. Então, assim, a gente tem lugar de fala, não é preconceito, não. É contra fatos, não há argumentos. Então, assim, a logística para você chegar a Morro de São Paulo é um perrengue, que é barco e você enjoa, e aí troca de barco. E se você for só de barco e não pegar o terrestre, você vai enjoar e de vomitar muito. Então, e é um perrengue para você chegar, é caro. As praias são maravilhosas, mas para isso você tem outras praias que você não passa tanto perrengue, com um atendimento bom e com um preço em conta, muito mais em conta. Então é um lugar que com certeza a gente também foi e eu não voltaria não. Não fiquem com raiva de mim, pessoal de Morro de São Paulo, mas é só um fato. Dependendo do baiano, assim, tipo assim, porque a gente que é paulista, a gente está acostumado. A gente chega no lugar e já quer que a comida esteja nos esperando na mesa, assim, né? E a gente é meio apressado, não sei o quê. Então, às vezes o garçom demora. E aí a gente que é paulista reclama, aqui né? O paulista ele só dá um beijo. Tchau. Já tá com pressa. A gente quer ser atendido logo, a gente tem essa pressa na gente, né? E o baiano fala assim, meu rei, mas tu não tá de férias. A gente não percebe que a gente tá de férias e que a gente pode relaxar. Viajar é isso, na verdade. É o que eu falo para as pessoas, seja aqui no Brasil ou lá fora. Viajar é absorver uma experiência diferente, é absorver uma outra cultura, um outro comportamento. Então não dá para você chegar na Europa e esperar que seja diferente, seja igual o tratamento. Não dá para você ir para a Bahia e ter o mesmo ritmo da galera aqui de São Paulo. Então acho que quem quer viajar tem que entender isso antes de qualquer coisa, porque senão vai chegar lá e vai ficar frustrado. Mas no caso de Morro de São Paulo, uma coisa que me deixou muito indignado, e aí nem... É uma crítica, mas uma crítica construtiva, né? Se isso chegar até lá, para que não cancelem a gente. Mas é que repensem... Daqui a pouco a gente vai ficar barrado de Morro de São Paulo. Cara, a gente pediu um arroz com feijão, uma saladinha de alface com rodelas de tomate... Pronto. É um prato do chefe, um peito de frango. Um peitinho de frango. Um peitinho de frango. R$125. Gente, porra, nem aqui na Paulista se paga isso. R$125, cara. Eu não acreditei. E o drink? Não, R$90 um drink. Meu Deus, gente. Pô, na Europa você paga como é que é aquela da Itália? O Aperol. O Aperol é 2 euros, 3 euros. Pô, não faz sentido. Nossa, o café é mais caro, Vocês né? estavam falando em português? Vocês? Não, é o que você falou, o brasileiro. É isso, cara. O brasileiro adora pegar uma oportunidade e fazer dela a oportunidade da vida. Como, por exemplo, a COP30, né? O cara que tinha um motel transformou em Hotel COP30 e cobrando R$30 mil o período todo. Tá um absurdo Mas mesmo. é uma pena. A gente viajando o mundo, eu sempre falo,
Quanto mais a gente viaja o mundo, mais a gente valoriza o que a gente tem aqui. Sim. A nossa culinária é maravilhosa, o nosso As povo pessoas, é receptivo. Quando a gente passa muito... Agora, em novembro, a gente vai ficar 27 dias fora. Com certeza vai ser uma viagem incrível, porque a gente vai para Dubai, Maldivas e para a China. Mas quando a gente pisar o pé no Brasil, Ai, gente, não vai tem ser igual, maravilhoso. gente, Porque o Brasil, cara, não tem igual. Não. Mas a gente precisa fazer alguns ajustes sérios aqui, justamente nessa linha de caráter, né? De querer tirar proveito do outro o tempo inteiro. Então, essa é uma coisa que me entristece, infelizmente. E eu acho que assim, quando a gente viaja muito para fora do Brasil, a gente estava viajando 5 anos ininterruptos só para fora. Aí a gente voltou e fez uma viagem para Manaus e agora outra para Fortaleza, semana passada. Cara, é muito gostoso você estar em contato com o seu povo. Povo esse que é diferente, né? Porque você é paulista, eu sou carioca, o mineiro. Não tem povo mais receptivo do que o mineiro. Eu amo Minas, né? Minas, É surreal mesmo. a comida, tudo é muito bom, né? Não, a gente foi para a Amazônia. Eu tinha ido para a Amazônia há exatamente 13 anos. E foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz, tendo viajado vários lugares do mundo. E ter a chance de voltar agora fez com que eu saísse de lá querendo postar tudo o tempo inteiro na rede social e batendo no peito. Caramba, que bom que eu sou brasileiro, que orgulho do que a gente tem aqui, das nossas riquezas, da nossa cultura, da nossa comida, de tudo. Então, eu acho que a gente precisa valorizar mais o que a gente tem aqui, fazer mais viagens pelo Brasil, mas também diminuir o valor das hospedagens, da comida, da passagem, para facilitar também para o brasileiro, né? Porque, como você falou, às vezes fica mais fácil você custear uma viagem internacional do que uma viagem nacional. Final do ano, se você cotar o preço para você viajar para cá, foi o que eu tinha feito com a minha irmã e com a minha família. Aí o pessoal queria, mas vamos conhecer a Torre Eiffel. Eu coloquei tudo na balança. Falei, cara, a diferença é muito pouca. Então vamos para fora. E eu acho que isso é muito ruim, porque eu acho que a gente deveria incentivar mais a viagem, abaixar os preços das passagens, sabe? Para as pessoas conseguirem viajar, conhecer para lá. Eu não conheço, tem vários lugares aqui que vocês falaram que eu não conheço. Tipo, eu nunca fui para Lençóis Maranhenses, eu nunca fui para muitos lugares, porque, cara, sempre quando você vai cotar a passagem, tá um absurdo de caro. E aí eu falo, tem outros países que eu quero conhecer, talvez esse daqui eu deixe para ir numa outra temporada e vou para cá nesse lugar. Então fica sempre nisso, sabe? Eu falo, a gente também é assim, né? Às vezes a gente deixa de conhecer. Eu quero conhecer Belém do Pará. Aí eu fico com preguiça. Uma delícia. Eu fico com preguiça de ir pra Belém, mas fico super afim de ir pra China, sabe? Tipo, sério, Belém é uma delícia. Na ponta do papel, na conta, se paga mais barato pra Riviera Maia do que pra Fernando de Noronha, você fala assim, tchau, Fernando de Noronha. Cara, eu vou fazer um comparativo. Fernando de Noronha, que não me leva a mal, mas eu acho, primeiro que eu acho aquilo um absurdo, falei disso nas minhas redes sociais, a Luana Piovani levantou essa bola, que Noronha é caro. Quem ganha dinheiro lá em Noronha não são os moradores. Eles ganham, obviamente, mas quem ganha mesmo é o mega empresário que está investindo lá, que nem vai lá. E os moradores mesmo, tem várias reportagens aí, moram em casas de rua de barro, sem estrutura nenhuma. Mas por que eu estou falando isso? Você falou aí de Noronha e tudo mais, de lugares caros. Eu prefiro ir para San Andrés, que é um outro país que você não precisa de passaporte, do que ir para Noronha. E como que é lá? San Andrés, na baixa temporada, é maravilhoso. Quando que é baixa temporada? Tipo, agora a gente está em que mês? Outubro? Então, agora, por exemplo, março, abril, maio é um período bom. Aí depois setembro, outubro, novembro. Gente, eles sabem tudo, né? Tá vendo? É um período bom. Quando viajar, pra onde viajar, surreal. Agora vamos mudar um pouco de assunto? Vamos. Que já tá quase acabando. A gente nem fala. Mas antes vamos falar sobre o programa de vocês. Vocês fizeram quantas temporadas? Aonde foi? Aonde a pessoa pode assistir? Cara, a gente tem agora a segunda temporada, na verdade. A primeira temporada a gente fez na Turquia. Então a gente passou um mês na Turquia gravando sem parar. Um lugar fantástico. Na Ásia e Europa? Sim. Fizemos também, mostramos ali o canal de Bósforo, né? Exatamente, o passeio de barco pelo canal. Então foi uma experiência incrível que está sendo reprisada no Travel Box Brasil, que é a TV, a emissora onde o nosso programa passa. É uma TV a cabo. Então o Travel, na verdade, ele é pioneiro no segmento de viagens, 24 horas por dia de viagens, existe há mais de 11 anos. E a primeira temporada na Turquia está sendo reprisada nesse momento. A segunda temporada... a gente gravamos uma no Brasil também, né? Que é o Giro. Que é o Giro Está sendo reprisado também. Então, mas é um outro programa, que é o Giro Aventureiros, onde a gente fez alguns lugares do Brasil, Jalapão, São Paulo, Bonito.
bons lugares, né? E agora tem a segunda temporada que foi Europa. Então a gente passou 2 anos gravando essa temporada com muitos episódios. Não foram 2 anos ininterruptos viajando. A gente foi e voltou, né? É. Pegamos primavera, verão, outono e inverno. Quais tipos de países? Olha, a gente fez Países Baixos, Escócia, França, Portugal, Itália. Áustria, Hungria, Itália. Então a gente foi explorando e em várias temporadas, primavera, verão, a gente foi para o inverno na Escócia, contar a história das bruxas da Escócia que eram mortas, enfim, ficou muito legal. Foram 23 cidades e 11 países no total. E estreia quando? Então, a gente está agora no aguardo da emissora. Eu acho que estreia em dezembro, mas quando tivermos a data, a gente vai divulgar. Legal. A data não foi definida ainda. E ainda tem a temporada de Natal especial, né? Que a gente vai entregar para eles também, que é um especial mostrando os mercados de Natal da Europa, que são lindos, né? Lindos. É coisa de filme, assim, da Netflix. Uma dica de viagem também. É. Para quem ama Natal, passar a temporada de Natal, não a data do dia 25, porque normalmente você quer ficar com a família, mas começa muito cedo lá. Então, comecinho de novembro, já está rolando os Nova mercados York. de Natal. Nova York. É tipo Qual Nova país? York. É tipo Nova Nova York é York. lindo. Só que a essência está na Europa, né? Porque Sim. o mercado de Natal surgiu Paris, na Europa. ali, esse lugar. Paris, Estrasburgo. Estrasburgo, que é uma cidadezinha na França, é considerada a capital do Natal na Europa, de tão lindo e fantástico. Então, vários vídeos que você vai ver em rede social, no Instagram, Gente, eu quero é de assistir esse Estrasburgo. programa todo. E vocês foram na cidade do Papai Noel, não? Não. Ah, não. Então, não. Lá na Finlândia, que você diz? Não. Mas você sabe que tem uma história que a cidade do Papai... na verdade, o país do Papai Noel é a Turquia, né? Ah, você não sabia A gente não. teve lá e aí a gente passou inclusive o Natal, a falou data com o de sobrinho Natal. dele, com o sobrinho do Papai Noel. Eles não comemoram o Natal, tem uma coisa ou outra assim de turistas, de estrangeiros que moram lá. E a gente ouviu essa história lá de que, na verdade, o Papai Noel surgiu lá e não nas outras histórias que contam mundo afora. Sabe a Bela e a Fera, né? O filme. Sei. Aí a Bela, não sei se vocês lembram o início, ela mora numa vilazinha e tal. Essa vila, ela existe de verdade. É a cidade de Colmar, que é também um lugar maravilhoso na França. Entre a França e a Alemanha, que a gente gravou também, Colmar é um paraíso. Você se sente no filme da Bela. Daqui a pouco você vê a Bela passando assim, na rua. Ô, gente, viajar com eles deve ser um barato, porque eles Né? sabem tudo. Ó, e quem não pode viajar Viaja só pela TV. assistir. Exatamente. Pega as dicas, anota e fala, pô, eu quero ir aqui, ó. É isso aí. E vou te falar que isso foi uma forma diferente. Eu que trabalho com viagens há tanto tempo, e aí quando eu comecei a ver as pessoas falando que estavam viajando com a gente virtualmente, eu falei, cara, que louco isso, né? Né, mas E hoje em dia ajuda muito, né? A internet veio para ajudar isso. Sim, Né? verdade. E tem um lado do Frank que a gente não contou, que é assim, como era trabalhar na Playboy. Ah, é. Cara, foi uma das minhas maiores realizações profissionais, porque eu sempre fui apaixonado pela Playboy. Isso começou lá no interior da Bahia, de 10 para 11 anos. E aí todo mundo, inclusive, pergunta como é que um garoto, sendo gay, gosta de Playboy? A Playboy, na verdade, eu acho que ela me ensinou mais do que a faculdade de jornalismo, porque eu consegui, através da Playboy, ver pontos interessantíssimos. Aprendi muito em termos de conteúdo, texto, iluminação, fotografia, tudo que você pode imaginar. Então, a Playboy ela era formada, na verdade, por arte, erotismo, jornalismo e comportamento. Então, quando eu vejo alguém falando a Playboy era uma revista de mulher pelada. Não, isso é uma frase de uma pessoa ignorante. Isso é uma parte, né? Exatamente. Que nunca nem folheou uma Playboy. Era uma revista com uma mulher nua, pelada? Era sim, mas também era diferente, porque a Playboy ela tinha um desafio e isso eu presenciei em vários ensaios, foram várias conversas com várias estrelas e a Playboy ela tinha a difícil missão de traduzir ali a sensualidade de uma forma que fosse sem vulgaridade, que era uma diferença gigantesca e fez com que ela se tornasse esse ícone mundial. E a Playboy aqui no Brasil, em especial, porque tinha a Playboy americana, mas a Playboy aqui no Brasil, sendo uma das maiores do mundo, ela acabou se tornando uma das maiores do mundo, ela conseguiu criar uma identidade onde a Playboy aqui funcionava exatamente como ponto de consagração daquela figura pública. Então, a Juliana Paz, no auge de celebridades, dizer que ela estava no auge e que ela tinha conseguido o máximo da carreira era estar na capa da Playboy. A Sheila, as Feiticeira, Tiazinha, que fizeram história. Então, eu fico pé da vida quando alguém tenta resumir a história da Playboy a uma revista de mulher pelada, porque
desde sempre, era fascinado pela fotografia da revista. Então, entre comunicação e outra coisa que eu gostaria de fazer era ser fotógrafo. Então, na Playboy, folheando as revistas do meu tio, e eu não tinha esse olhar erótico, né, com a mulher, de desejo. Na verdade, eu até tento explicar para as pessoas como isso se dá na minha vida, porque eu tenho uma coisa muito fascinante com o corpo feminino. Então, a minha mãe, jovem, sempre foi uma mulher muito bonita. Então, eu sempre tive esse olhar para a mulher como se fosse uma deusa, uma inspiração, uma admiração, nada sexual, unicamente admiração. E aí tem um papo que eu tive com uma espiritualista, uma outra situação, em que ela não me conhecia, não sabia que era da TV, enfim, não sabia quem eu era. E aí ela dizendo que eu havia sido um pintor numa outra vida, não sei qual a religião de vocês, se vocês acreditam nisso, mas isso fez muito sentido para mim na época. E que eu tinha sido um pintor numa outra vida, que a minha vida passava na França, que é um lugar que eu amo, a gente arruma desculpa para ir para a França, principalmente em Paris, e que eu pintava corpos de mulheres nuas, e que essas mulheres, muitas vezes, não queriam revelar as suas identidades. Então, eu pintava essas mulheres do pescoço para baixo e, muitas vezes, elas cobriam o rosto. E aí isso justifica, porque assim, eu gosto da Playboy, mas eu gosto especialmente da Playboy e dessa conexão que ela fez com as personagens. Tiazinha, feiticeira, a enfermeira do funk que virou proibida, enfim, as personagens que tem ao longo da história da Playboy. Então isso fez muito sentido para mim, essa coisa do mistério, da nudez e do brilho, da coisa especial que a Playboy tinha. E tinha uma coisa curiosa na Playboy que foi interessante, que você falou da feiticeira. A feiticeira ela fez mais de um ensaio. E, curiosamente, teve um ensaio dela que foi vendido como a feiticeira tirou a máscara. Ou seja, quando ela tirou a máscara, deu mais repercussão que quando ela tirou a roupa. Essa aqui que você tá falando. Exatamente. Assim, era aquela coisa, porque ela era misteriosa. Ai, que linda essa foto! Tá escondido aqui. Não, dá pra ver. Não, dá pra ver, só virar. Não, tô dizendo, mas Tá escondido, tá que censurado. linda. tá coberto bonitinho, né? Tá. E era tão genial. Tá, você colocou Era assim, genial. ó. Ops, caiu As meu pessoas- véuzinho. As pessoas compraram uma revista para ver o rosto da mulher. Ó, Então foi maravilhoso isso. Essa capa, ela resume bem... Tem que virar pro microfone. Então vocês viram... Ela foi a mais vendida, verdade. inclusive, da história, não foi? Essa não. Na verdade, a dela... A primeira dela foi? A primeira é mais vendida, depois vem a Tiazinha, depois vem a Adriane Galisteu. E ele mas já saiu na Playboy, na capa já. Sabia? Já. Na capa. Não nua. Eu saí na Playboy numa capa em que a gente fez com a Yara Ramos. Na verdade, foi uma das capas idealizadas por mim, no momento que eu trabalhei ali na revista, em que eu nunca entendi por que alguém não havia feito uma temática dentro da Playboy com o besterol americano, os filmes Todo American Mundo em Pie, Pânico. né? Todo mundo em Pânico. E aí, quando surgiu o programa Pânico, isso ficou ainda mais latente. Eu falei, como ninguém nunca pegou uma loira gata do Pânico e colocou na Playboy com essa temática? Porque tem tudo a ver. E aí, naquela época, eu trabalhando com a revista, foram 3 anos seguidos, mas antes disso, eu cheguei a fazer outras capas, enfim. Mas os 3 últimos anos da revista eu fiz, junto com o Sérgio Xavier, o Fernando Ramos, pessoas incríveis. Tinha total liberdade em tudo, da negociação, da produção do ensaio, as ideias. E sendo apaixonado pela revista, imagina o prazer que era trabalhar e produzir os ensaios e ter as ideias, enfim. Então, eu acabei fazendo uma edição com essa temática Pânico, Todo Mundo em Pânico. E a Yara, na época, trabalhava no Pânico. E a capa sou eu, vestido de morte, puxando a calcinha dela. Eu sei qual que é. Abraçado com Eu ela. trabalhei na concorrente. Na Eu Sexy. trabalhei. Eu fiz o marketing da Sex. A Nossa, Samambaia mas esse foi eu aí- que Mas fiz. a diferença é que a Já Sexy me era uma revista de convidaram. mulher pelada. Ponto. Já me convidaram. Eu A levei Sexy não a... era uma revista, ela não tinha o conceito que tinha. Não Não, não tinha. não Não existia A matéria que conceito. tinha na Playboy. Não, não Existia existia. conceito, Não. é ótimo. Não existia mesmo. Nunca existiu conceito ali. Era, Não, a gente falava que a Sex mulher era por mais, mulher. era mais Vulgar, assim, né? vulgar, É, né? Eu fiz a Diferente da Samambaia, Playboy. uma delas. Que, Da Sexy. que deve ter sido a primeira. Foi. A Eu fiz primeira. o Samambaia marketing, saiu eu trabalhei primeiro no na marketing. Sex? A Samambaia, Foi. ela fez a Playboy com a Antonella, mas aí ela era felina. Então, elas tinham participado do concurso Felinas, e aí foram as 2 finalistas, e as 2 fizeram a capa da Playboy, só que aí veio o Pânico,
e a colocou como samambaia. é verdade. É. E aí foi quando ela foi fazer a Sex. É. E a Playboy tinha histórias legais. Eu lembro que uma das histórias mais bacanas foi a Marina Lima, cantora, que era um mulherão assim. Ela falou assim, não, eu topo fazer, porque na época tinha essa coisa que era um desafio contratar essas pessoas, assim, vamos dizer, mais intelectuais, mais assim, tipo, sei lá. E aí contrataram ela. Ela falou, não, tudo bem, eu quero fazer a foto nua, mas assim, eu não quero retoque algum. Eu quero meu corpo do jeito que ele é, com todas as imperfeições. Foi maravilhoso. E as fotos da Marina são lindas. Essa é uma edição de novembro de 99, que antecedeu a Playboy da Feiticeira, que foi em dezembro ele sabe tudo, tá? de Todos 99. os Dá pra ver. E aí... Vendeu quanto ele sabe? 1.300.000 e pouco. Não, mas é isso mesmo. E a Marina Lima tem um exemplo muito parecido com a Fernanda Young. A Fernanda Young, eu me lembro como hoje de estar com ela. Não é pra tu... Tá enchendo o saco. De estar com ela e ela falar... Ela entendia o tamanho da revista. Ela falou... A partir de hoje, imagina, a Fernanda Young, escritora renomada, de respeito, ela não precisaria fazer uma Playboy se ela não quisesse. E ela falou, não, é meu sonho fazer uma Playboy, porque a partir de hoje nem passaporte eu uso mais. Eu só entro nos lugares e apresento a minha Playboy, porque vão me deixar entrar. Então, nós tivemos ícones passando pela Playboy, pessoas com histórias muito relevantes. Bruna Lombardi, várias, como eu falei da Juliana Paz, que estava no auge em celebridades, Maite Proença, Marisa Hort. A Marisa Hort, outro dia, estava numa entrevista dizendo que o sonho dela era fazer a Playboy. E a Playboy dela foi em agosto de 97. Fazendo Magda, né? Fazendo a Magda. Aquele sucesso, eleita as pernas mais bonitas do Brasil. Sim. E ela fez, e é uma das revistas mais vendidas também. Está no ranking ali das 10 revistas mais vendidas. Então, nós tivemos Playboys aí memoráveis. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Por que você não aceitou fazer a Playboy? Ô, Babi. Nem a Sexy. E olha não, a Sexy tudo bem. Mas foram propostas muito boas. Mas é que eu tinha um combinado com o seu Dário, pai. Ele falou assim, você pode entrar no Pânico, desde que nunca faça nada sem roupa. Tá, mas aí você... Por que eu tô falando isso? Por que eu fiz essa pergunta aqui agora? Porque eu trabalhei na Playboy principalmente nos 3 últimos anos. Então, eu fechei vários contratos, eu tinha as ideias de capa, eu levava os nomes, acho que esse nome pode ser um nome relevante, e o seu nome foi um dos nomes que eu levei, e que na época eu conversei com o seu empresário, e falei, Davi, acho que é a hora da Babi fazer, porque ela está no auge do Pânico, e Playboy é isso, é consagrar a mulher no seu auge. E aí veio, não sei, ela não quer fazer. Não quer fazer. Aí, só que na sua trajetória, você tinha participado de um concurso lá atrás que ia te obrigar a ser capa da Sexy. Porque quem vencesse o concurso ia ser capa da Sexy. E ali eu fiquei pé da vida com ela, porque eu falei, como assim? Ela me participa de um concurso lá atrás que ia obrigar a ser capa da Sexy e não quer fazer a Playboy. Não quer fazer a Playboy. Puta sacanagem. Você tem noção que poderia ser a sua capa aqui hoje? Pois é, foi o combinado. Nem a Sexy, nem a Playboy. O senhor Dário não deixava. Tanto que quando eu ia gravar as praias de nudismo com Pânico, eu podia ir de biquíni. Justamente porque... Tudo bem, gente, eu sei que vocês têm curiosidade. Mas tudo guardadinho aqui pro futuro marido. Inxalá. Mas você se arrepende de não ter feito? Não, nem um pouco, sabia? Acho que... Não sei. Acho que talvez naquele tempo a experiência seria boa. Hoje em dia, não sei. Hoje em dia as pessoas levam por outros lados as coisas, mas naquele tempo era uma arte. As fotos eram as mulheres numa praia feliz, um negócio assim. Gente, uma coisinha tudo minimalista, fechadinha aqui. Tá, nada. Agora, exatamente. a Sex não já era um pouco mais... aberta. A Playboy era triplo, era J.R. Duran, eram os melhores fotógrafos do país. Bob Wolferson, Valério Trabanco. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Diga, mostra. Que não foi apagado ainda, mas eu vou tirar, mas não foi apagado ainda aqui, ó. Que legal. Esse era outro ponto, porque eu não entendia. Eu falei, ela tem o coelho tatuado e não, eu lembrei agora que você falou, eu lembrei. Então, nessa minha passagem pela Playboy,
algumas capas não aconteceram. Essa aqui vendo? do lado de vocês. Foi gongado. Mas qual foi essa? Não foi o cachê que era baixo? Não, foi o combinado mesmo da Não, família. Foi o foi soldado. papai. Mas foi. o cachê era um cachê... O cachê era bom, era ótimo. A gente Era bom. fechava por unidade vendida. A Joana Prado fez isso. Não, né? era bom, era mas ótimo. É que eram tempos diferentes, né? A Joana fez isso numa época em que a venda em banca funcionava. Era um cachê fechado. Na época da Babi, que foi essa época em que eu passei por lá, já era um cachê fechado, justamente porque contar com essa... digital. Não. Não, era não, fim de não. do papel pro digital, vamos dizer assim. Infelizmente a revista mal ia para a banca, já vazava tava na internet. As todo o fotos, conteúdo e aí já estava disponível na internet. E quem não é um apaixonado por papel, quem não é dessa época e não valoriza isso, acabava não comprando. Então o cara só folheava ali e lia a revista através da internet. E isso fez com que a revista morresse, inclusive. Mas esses contratos antigos, a mulherada ganhava uma grana. Comprava apartamento, Comprava né? apartamento. Tinha festa, A né, Joana de Prado me falou lançamento isso, da falou assim, revista. Ela comprou A capa da imóveis aqui na Playboy, Paulista. Ela comprou no Morumbi, a casa que ela morava, que era uma cobertura. Ela falou assim: a coisa que eu mais agradeço na minha vida foi ter feito a Playboy, porque esse apartamento aqui eu comprei graças ao cachê. Legal. E ela Eu namorava emplaquei com o uma Vitor nessa época. Eu emplaquei a Qual? irmã do Bruno e Marrone. É o lado feminino do Bruno. Legal. Aí o empresário ficou de me dar o cachê, tá até esperando até hoje. Que é a minha parte. Mas tudo bem. Eu achava assim que as meninas chegavam na festa, elas falavam assim, os fãs chegavam, abria assim, assina aqui, aí eu... eu olhava pra Carol e dizia, eu falei, Carol, eu vou assinar. Vocês já viram uma série que tem no Amazon Prime falando sobre a Playboy? Como é que é? Mistérios? Não. Conta casos de mulheres e aí conta a história da Playboy com as coelhinhas e tudo mais, mulheres que acabaram morrendo, mas que estavam ligadas direta e indiretamente com a Playboy. São fatos verídicos, muito legal. Mas é porque algumas se prostituíram, isso lá nos Estados Unidos, né? A Playboy americana. O fim das estrelas da Playboy, mais ou menos isso o documentário. Algumas que foram Mas vale a pena. assassinadas, outras que cometeram crimes. Então, o que de ruim teve com aquela estrela... Mas eles às vezes contam. nem diretamente. Coisas. Porque a mulher só passou, teve uma passagem na Playboy, depois mudou a vida, mas acabou. Enfim, e aí eles contam, né? Mas o fato, cara, é que assim, a Playboy ela deu sustentação de carreira para muita mulher, para muita artista. E porque assim, ainda hoje essas mulheres continuam falando da Playboy. Sempre que alguém chama para alguma entrevista, é inevitável não falar desse capítulo da vida. Algumas dizem se arrepender, mas não falam a verdade, né? Foi tão ruim que queria fazer a segunda capa. A revista não quis e a partir disso ela começou uma campanha difamatória, dizendo que sente nojo, mas quem sabe do bastidor é a real. Mas estar na Playboy naquele tempo era o auge. Era... Uau, era Naquele só as mês você musas mandava, né? das Naquele mês musas. que você estava na capa, você era a mulher mais desejada do país. Exatamente. Quando que foi a última capa? Qual ano? A última capa foi dezembro de 2015. E agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a segunda temporada com eles, pelo jeito, porque o tempo já esgotou, meu já Deus. estourou. E ainda... Gente, Tem a história da temos que Playboy no saber. Egito. Eu Em queria frente às saber pirâmides. o Não, negócio vai das ficar para a segunda viagens. temporada. Muito obrigado, Franklin. Muito obrigado, Vitor. Obrigado pela vocês. presença. E estão convidados para voltar, porque a Babi aqui, pelo jeito, quer viajar bastante. Eu quer quero saber viajar. mais. Eu vou com vocês nesse grupo aí, hein? Sim. Vamos. Já Agora, me bota aí já numa vaga, entendeu? Tá. Que eu já tô indo. Vocês não vão, não? Obrigado mesmo pela presença. Cara, Deixar obrigado o vocês. Instagram aí de vocês, os contatos, quem quiser ver, tudo. O meu é Vitor, sem a letra C, Viana com 2 N's. É fácil de me achar lá, minha fotinha amarelo. O do programa é Programa Aventureiros, tudo junto, 2 A's que formam, né? E o Franklin. O meu é @FranklinDavi, FRANKLIN, David, DAVID, David. O da agência, @agência.aventureiros. E quero dar parabéns para vocês pelo programa, pelo projeto. É muito legal a gente ver nesse momento em que a televisão acaba perdendo força. Acho que a TV nunca vai deixar de existir, mas profissionais que fizeram parte da televisão estarem hoje entrando, dominando a internet brilhantemente, fazendo um trabalho muito cuidadoso, porque acho que a gente que vem da televisão, a gente tem esse cuidado, essa preocupação de fazer com que o áudio seja o melhor, de que a iluminação seja melhor, não entregar
entregar um trabalho porco para quem está assistindo. Então a gente aprende dessa forma, de que se você parou para me assistir, porque você está dedicando o seu tempo de vida a mim. Então você merece ter o melhor. E fazendo esse podcast a gente constata isso. Então quero dar parabéns e vida longa a vocês, que venha muita coisa boa. Estão novinhos aqui no podcast, né? Somos bebês ainda. 2 meses? Nem 2 meses aí. Não temos nem 2 Ainda meses. tá no período gestatório ainda. Somos um embriãozinho. Mas olha, obrigada por vocês Obrigado terem mesmo. vindo, ter Obrigado. compartilhado com a gente. Eu vou assistir o programa porque eu já virei fã. Assista. E eu recomendo todo mundo para assistir também. E quando quiser, portas abertas, não, quando quiser, não. Vocês já estão intimados para voltar, tá? Mais para frente. Depois que vocês fizerem a China, vocês voltam para falar dela. por Fechado? favor. Combinado? Fechado. Ano que vem a gente volta, porque daí a gente vai ter mais Combinado. histórias ainda. Fechou. A Tá, China e mais combinado. um. Fechado. Mas não acabou ainda, não. Não? Não. Vocês pensam que é simples assim? Você fez todo esse discurso da gente, mas tem uma coisa que ainda falta. Vocês agora estão de frente com o Babi. Quase tão ruim quanto de Isso é frente bom? com o Egito. Isso é bom? Isso é bom ou ruim? Então, tudo depende. O Egito é bom? Mas a Babi é maravilhosa, né, Babi? Vamos lá, agora é comigo. Franklin, você sente saudades do TV Fama, onde vivia colocando a língua nos outros? Franklin, quando alguém vai viajar com seu parceiro, o tamanho da mala importa? Ah, importa. Eu acho que o tamanho da mala determina tudo aquilo que você vai poder comprar na viagem e trazer de volta para casa. Porque viajar é isso, né? Você viaja, conhece novas culturas, vê muita coisa diferente e quer trazer dentro da mala. Então a mala precisa ser grande. Franklin, o porta-malas do seu carro para viajar, dá para colocar tudo atrás? Não, tudo não. Tem um tamanho específico, então a gente tem que respeitar esse tamanho. Franklin, sente saudades do TV Fama, onde vivia metendo a língua nos outros? Não, tá confundindo. Quem metia a língua era o Nelson. Eu fazia as matérias e o Nelson metia a língua. Eu sempre respeitei todo mundo. O Nelson e mais uma galera ali do time de repórteres, mas eu não metia a língua em ninguém. Franklin, você se preocupa com o que come? Traça um executivo no almoço? Traço? Por que não? Executivo é sempre bem-vindo. Frank, como que é a sua rotina de trabalho? Pega duro logo cedo ou vara à noite? Pego duro logo cedo e às vezes eu varo à noite. Franklin, de fofocas para dicas de viagem, esse troca-troca deu certo? Deu. É um troca-troca delicioso que eu recomendo para muita gente. Franklin, vocês foram para o Amazônia. Acharam a onça pintada? Achei a onça pintada e inclusive o cipó do Tarzan. Quer dar uma balançada no cipó? Gente. Tá pior que a gente, né? Franklin, você parece que malha bastante. Quanto aguenta na rosca? Me esforço para aguentar cada vez mais. Mas e você aguenta bastante? A sua rosca é direta ou é invertida? Eu gosto da rosca direta. Franklin, como lida com os haters? Sofre muito quando alguém mete o pau nas suas costas? Não, eu devolvo. Eu meto o pau de novo nas costas, onde for preciso. Franklin, fazer programa dá uma boa grana? Dá uma boa grana. Tanto que tô eu aqui e você trabalhando.